Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um capítulo sombrio da história dos Estados Unidos, o massacre de Sandy Creek. A tragédia que marcou profundamente as relações entre os colonos brancos e as tribos indígenas, deixando cicatrizes que perduraram por gerações. Fique conosco enquanto exploramos os detalhes desse evento e suas repercussões, que ainda são discutidas até hoje. No âmago das vastas planícies, entre desfiladeiros profundos e rios serpenteantes, repousava um mistério capaz de despertar a coragem e a ganância em igual medida. Era a lenda do Tesouro do Rio Perdido, um segredo que desafiava os mais ousados aventureiros e deixava perplexos os caçadores de fortunas. Essa história começava com um explorador cujo nome se dissipou no esquecimento do tempo. Ele teria enterrado um baú de riquezas incalculáveis às margens do Rio Perdido, deixando para trás apenas um mapa enigmático repleto de desenhos enigmáticos e referências vagas. Durante gerações, esse pedaço de papel fora tanto um convite quanto um tormento, frustrando os mais experientes exploradores e alimentando suas obsessões. A busca pelo tesouro tornou-se uma trilha de histórias de fracassos e perigos. Muitos narravam encontros assustadores, como aparições noturnas e armadilhas engenhosamente posicionadas pelo misterioso explorador para proteger seu legado oculto. Mesmo assim, a promessa de glória e riquezas inestimáveis continuava a atrair aventureiros de todos os cantos do Velho Oeste, dispostos a arriscar tudo por um vislumbre da fortuna. Entre esses ousados caçadores, destacava-se a figura de Grizzly Patch, um prospector veterano que, com seu conhecimento do território e determinação implacável, parecia destinado a desvendar o segredo do mapa. Enquanto as histórias de fracasso se acumulavam e muitos desistiam da empreitada, Patch permanecia firme, uma fagulha de esperança em meio a um mistério tão implacável quanto o próprio deserto que o ocultava. O Rio Perdido continuava sendo um enigma envolto em desafios, um lembrete silencioso da fronteira entre a coragem e a imprudência. A lenda permanecia viva, aguardando o momento em que alguém pudesse finalmente revelar seus segredos enterrados, mal-sucedidas. Após anos de tentativas frustradas e de estudos meticulosos, Grizzly Patch, o velho prospector, finalmente decifrou o enigma do mapa. Sua dedicação foi imensa, ele passou longos anos analisando cada marca, cada detalhe, mergulhando na história do Velho Oeste e nos relatos dos caçadores de tesouros que vieram antes dele. Sua paciência foi recompensada quando, com determinação inabalável, ele conseguiu conectar os pontos e seguir as pistas deixadas no velho mapa. Patch partiu em sua última jornada com um objetivo claro. Navegando com cuidado pelo sinuoso Rio Perdido, ele seguiu as coordenadas com precisão, até alcançar uma árvore solitária e imponente, cujos galhos pareciam tocar o céu. Ali, ele cavou na terra com a persistência de um homem que sabia que estava prestes a descobrir algo monumental. Finalmente, após horas de escavação, Patch encontrou o baú que os caçadores de tesouros haviam procurado por tanto tempo. Ao abrir o baú, Patch não encontrou apenas ouro e joias, mas também documentos e diários que guardavam segredos há muito esquecidos da história do Velho Oeste. Ele soubera, naquele momento, que havia encontrado algo verdadeiramente valioso, não apenas em termos de riquezas materiais, mas também pelo conhecimento que esses registros traziam consigo. Com o coração cheio de emoção, Patch deixou seu nome gravado na árvore, como um testemunho de sua conquista. E, mais tarde, compartilhou sua história com o mundo, deixando o tesouro do Rio Perdido ainda mais grandioso, não por suas riquezas, mas por desvelar segredos antigos que até então estavam ocultos nas brumas do passado. A lenda de Grizzly Patch e seu tesouro continuou a inspirar caçadores de tesouros e aventureiros até os dias de hoje, fazendo parte da rica tapeçaria da história do Velho Oeste, especialmente do Colorado. Mesmo com a grande descoberta de Patch, a história do Velho Oeste continuou a ser marcada por momentos de grande tensão e violência. O massacre de Sandy Creek, ocorrido em 1864, é um desses momentos sombrios que fizeram parte desse capítulo histórico. Quando as tensões entre os colonos brancos e as tribos Cheyenne e Arapaho atingiram seu ponto máximo, o coronel John Chivington liderou um ataque devastador. O evento, que ocorreu às margens de um riacho chamado Sandy Creek, resultou em mortes brutais e deixou cicatrizes profundas na história dos Estados Unidos. Esse massacre, uma das tragédias mais infames do Velho Oeste, destaca as complexas e sangrentas fronteiras do passado, onde as batalhas por território e poder eram constantes. Assim como a lenda do tesouro, o massacre de Sandy Creek permanece um lembrete das sombras do passado, uma história que ainda ecoa na memória daqueles que buscam compreender o verdadeiro preço do Velho Oeste. O massacre de Sandy Creek, ocorrido em 1864, foi o desfecho de uma série de tensões entre os colonos brancos e as tribos indígenas do Velho Oeste.
Essas tensões remontam a um período em que os povos nativos estavam cada vez mais pressionados a ceder suas terras para dar lugar aos colonos e a serem realocados para reservas, enquanto muitos resistiam à perda de seus territórios ancestrais. Na manhã do ataque, as tropas sob o comando do coronel John Chivington atacaram o acampamento de Cheyenne e Arapaho, que acreditavam estar sob a proteção do governo dos Estados Unidos. O que se seguiu foi um ataque brutal e indiscriminado, resultando na morte de cerca de 150 a 200 indígenas, entre eles mulheres, crianças e idosos. A violência do ato chocou a nação, gerando discussões intensas sobre a brutalidade do ataque e alegações de mutilação dos corpos dos mortos. O massacre foi amplamente condenado por diversas figuras, incluindo algumas dentro do próprio governo dos Estados Unidos, que o consideraram um ato de extrema violência e injustiça. Apesar disso, as investigações subsequentes revelaram que muitos dos responsáveis pelo massacre não enfrentaram consequências significativas, o que agravou ainda mais o ressentimento e a indignação pública. Esse evento deixou uma cicatriz profunda nas relações entre os colonos brancos e as tribos indígenas, servindo como um triste lembrete dos conflitos violentos e das injustiças que marcaram o período do Velho Oeste. O massacre de Sandy Creek permanece até hoje como um dos episódios mais sombrios desse período, sendo amplamente estudado e discutido como parte da história americana. Após o massacre, a indignação pública levou a investigações civis e militares para apurar as responsabilidades pela tragédia. À medida que mais detalhes surgiam, ficou claro que o ataque ao acampamento de Cheyenne e Arapaho havia sido uma brutalidade que ultrapassava qualquer justificativa militar. Um dos críticos mais fervorosos desse ataque foi o próprio John Chivington, que enfrentou duras condenações, incluindo de membros do Congresso, por seu papel no evento. Como resultado do clamor público, sua carreira militar foi efetivamente encerrada, e ele se aposentou do exército. O massacre também teve um impacto significativo nas políticas do governo dos Estados Unidos em relação às tribos indígenas, provocando uma reavaliação de como o governo lidava com os povos nativos e resultando em esforços para reformular a abordagem governamental frente aos desafios da expansão para o oeste. Após o massacre de Sandy Creek, surgiram esforços significativos para redefinir a maneira como o governo dos Estados Unidos lidava com os povos indígenas, incluindo a tentativa de estabelecer limites de reserva mais claramente definidos e garantir a proteção dos direitos das tribos. Em 1865, foi assinado o Tratado do Pequeno Arkansas, visando estabelecer uma paz entre o governo e as tribos Cheyenne e Arapaho. No entanto, as feridas abertas pelo massacre permaneceriam por gerações nas comunidades indígenas, funcionando como um lembrete doloroso das injustiças vividas durante a expansão para o oeste. O massacre de Sandy Creek continua sendo um capítulo sombrio da história americana, refletindo as trágicas consequências dos conflitos entre colonos e povos indígenas durante aquele período. Além disso, ele serve como um aviso sobre a importância de reconhecer as injustiças históricas e trabalhar para promover a reconciliação e o entendimento entre diferentes culturas e comunidades. Hoje, o local onde o massacre ocorreu é um sítio histórico nacional dedicado à preservação da memória dos eventos trágicos e à promoção de reflexão e educação sobre esse período doloroso da história americana. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo mais sobre a história e seus eventos marcantes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais vídeos como este, aprofundando ainda mais nosso entendimento sobre temas históricos importantes. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.